Salve, meus irmãos. É com muito prazer que estamos hoje voltando à nossa série de vídeos, a loja simbólica vista por um oficineiro. Meus irmãos, para aqueles que ainda não assistiram os nossos vídeos, eu me apresento. O meu nome é Newton de Alcântara Filho. Eu fui iniciado na loja Jesus Cristo em 16 de fevereiro de 1982, portanto eu já tenho mais de 39 anos ininterruptos de maçonaria, e eu sou mestre maçom. Passei pela cerimônia de instalação em junho de 1987 e sou mestre maçom da augusta e respeitável loja simbólica Jesus Cristo, do GOB do estado do Rio de Janeiro, onde estou até hoje, ininterruptamente. Então, meus irmãos, o nosso assunto de hoje tem a ver com qualificação na maçonaria, tá? E antes de nós declararmos o título, o tema do nosso vídeo de hoje, eu queria falar uma coisa muito interessante. O ser humano, desde os primórdios dele na face da Terra, ele sentiu a necessidade de passar conhecimento e experiência. Principalmente, claro, para os mais novos, para os mais jovens. Imagina a dificuldade desses homens lutando contra feras, tá certo? Precisando caçar para ter o seu alimento, Até que houve a descoberta até do fogo, E aqueles que descobriram o fogo também tiveram que passar o conhecimento do fogo para os mais novos, tá certo? Mas isso é para dizer que não mudou muita coisa em termos de que o conhecimento e a experiência e tudo que vem vai ser dado por instrução deve sempre ser passado pelos que têm mais conhecimento, mais experiência, aqueles que aprenderam fazendo, tá certo? Aqueles que aprenderam praticando. Aí, meus irmãos, na maçonaria não é diferente também não, tá certo? Nós não podemos abrir mão daqueles irmãos que estão há muitos anos trabalhando numa loja simbólica, adquirindo conhecimento, exercendo cargos, para que dessa forma eles possam ser os instrutores. Porque é uma questão de passagem de conhecimento, Um dia você foi aprendiz, daqui a alguns anos você vai ser mestre e os anos vão passando e você vai colaborando para a preparação daqueles mais novos que estão chegando. É assim, não é diferente, só tem que, tá certo? Na maçonaria, nós temos que parar com determinadas coisas que são feitas e são diversionárias e que esvaziam as lojas e tiram a importância das lojas, tá certo? Para refletir e voltar e fortalecer as nossas lojas simbólicas. Bom, o tema do nosso vídeo de hoje, tá certo? Eu não gosto de dizer que eu estou fazendo palestra, eu gosto de dizer que é um bate-papo, é uma conversa, entendeu? Que eu faço com os nossos irmãos que estão nos assistindo. O nosso título de hoje é o seguinte: não forme maçons, mas sim oficineiros. Aí os irmãos vão perguntar assim, poxa, mas tem diferença de maçom para oficineiro? Mas isso nós vamos ver no decorrer do nosso bate-papo, tá certo? Mas então vamos começar dizendo o seguinte: na maçonaria, todo o processo de formação, de instrução, todo, tá certo? E sem sombra de dúvida, o mais importante, ele está contido na loja simbólica. Não é à toa que ela tem total autonomia para formar os maçons, para recrutar no mundo profano e formá-los até eles chegarem a mestre maçom, e daí eles vão se aperfeiçoando, tá certo? E o que acontece? É assim que tem que ser feito. Ah, mas surgem outras coisas aí para vender curso e tal, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Aí o que acontece? Para isso acontecer,
a loja também precisa ter uma certa maturidade. A loja precisa de anos ela trabalhando para que esses irmãos que nasceram nela consigam chegar aos cargos e eles vão assumindo essa experiência, esse conhecimento, e a loja vai tendo total autonomia realmente, tá certo? Porque se for uma loja com irmãos novos sem conhecimento, ela não vai conseguir exercer essa autonomia que ela poderia exercer, tá certo? E eu vou dar o meu próprio exemplo, Quando eu fui iniciado na nossa loja Jesus Cristo, a nossa loja ia fazer 14 anos, tá certo? 14 anos para uma loja maçônica é uma criança ainda, é muito nova, tá certo? Aí, só para os irmãos terem uma ideia, essa loja, ela, em quase 14 anos, já tinha tido 3 renúncias de venerável. Aí eu pergunto aos irmãos, venerável renunciando ao mandato é uma coisa boa? Claro que não. E normalmente é uma prova da imaturidade da loja, da instabilidade, tá certo? Aí o que acontece? A loja, só para os irmãos terem ideia, quando eu digo que nós fundamos muitas lojas desnecessariamente e sem um estudo prévio, sem um planejamento, a nossa loja foi fundada para funcionar na Gávea, porque a estratégia era levar a loja maçônica para a zona sul do estado do Rio, levar uma loja maçônica para o município do Rio de Janeiro, na zona sul. Sabe o que aconteceu? Não demorou um ano lá, os irmãos não conseguiram mais pagar o aluguel, tiveram que se retirar da zona sul. Então, toda aquela estratégia inicial acabou ali, de ocupar a zona sul. Aí foram para a Rua do Mercado, na Praça 15. Também não demorou muito tempo lá, não tiveram dinheiro para manter o aluguel da sala que eles alugaram, tá certo? Aí o que aconteceu? Ela teve que acabar indo para o Palácio Maçônico do Lavradio e funcionar em conjunto com outra loja, porque ela não conseguia vaga para alugar um templo, tá certo? Com o passar de um ano é que ela conseguiu uma vaga para alugar um templo. Aí ela começou a ficar no Lavradio, independente lá. Ela ficou independente no Lavradio. Mas uma coisa muito interessante, meus irmãos, para os irmãos terem a ideia do que eu falei inicialmente sobre a necessidade de termos irmãos experientes e bem qualificados numa loja, a loja de Jesus Cristo, como era uma loja, quando eu cheguei, ela ia fazer 14 anos, os irmãos mais antigos do quadro, eles estavam numa faixa entre o meu caso, que fui iniciado em 1982, e tinha irmão que foi iniciado em 1975, era o irmão iniciado mais antigo da loja, 7 anos somente, tá certo? O resto, então era isso que era composto a loja, e mais uns irmãos que vinham de outra loja na expectativa de ser venerável mestre. Eles saíam da loja dele, vamos uma loja nova, lá vai ser fácil, ser venerável. Era assim que funcionava. Tá certo? Então, quem é que passava experiência para mim? Somente o meu padrinho, que tinha 30 anos de maçonaria, mas ele era fundador da loja, ele não era iniciado da loja. Então, o resto era tudo novo, querendo aprender igual a mim, tá certo? Com um pouco mais de experiência. Então, aí eu pergunto aos irmãos, o que acontecia? Faltava maturidade, tradição, infraestrutura na loja e até patrimônio, tá certo? Então, como é que uma loja vai exercer sua autonomia perfeitamente, qualificando bem os seus irmãos, se ela falta tudo, né? Aí eu pergunto a vocês, isso repercute na qualificação dos novos obreiros? Essa falta toda que eu falei anteriormente? Claro que repercute. Olha só, meus irmãos, tanto repercute que eu, com 5 anos de loja, eu tinha exercido o cargo de secretário e orador, e os irmãos me elegeram venerável sem eu querer. Não, vai você. Desculpe, meus irmãos. Aí eu fui eleito e fui exercer, mas eu pergunto aos irmãos, 5 anos de maçonaria é um período grande para o irmão assumir o cargo de venerável? Claro que não. Eu tinha que ter no mínimo de 10 para cima para assumir o cargo de venerável com muito mais experiência. Mas vocês vejam o que é uma loja carente. Aí eu pergunto aos irmãos, vocês acham que isso mudaram? Eu estou falando de 39 anos atrás. Você acha que hoje não está cheio de loja nova, carente, onde não tem gente com experiência? Tem várias, né? Então, o que acontece?
Vamos agora fazer uma comparação à loja nossa Jesus Cristo na atualidade. O próximo irmão que vai assumir o cargo de venerável tem 16 anos de maçonaria, ele já exerceu vários cargos, tá certo? Então, ele está bem qualificado, porque ao longo desses 16 anos, além de ganhar experiência exercendo o cargo, ele vem sendo instruído e vem sendo instrutor também. Então, 16 anos, eu costumo dizer que na faixa, a partir dos 10 anos, já é um bom período de experiência do irmão para assumir o cargo de venerável. Meus irmãos, então a gente observa, aí o que acontece? Aquela loja Jesus Cristo que eu falei de 1982, ela hoje já tem um irmão com 41 anos no cargo, no quadro, já tem outro com 39, já tem mais uns 2 com 35, mais uns 2 com 30, de 20 alguma coisa tem vários, e depois tem os mais novos. Então, olha só como é que foi criada hoje, atualmente, uma cronologia de tempo de maçonaria que permite essa passagem de conhecimento de uma forma mais tranquila e natural, tá certo? E é isso que se espera de uma loja simbólica, tá certo? Agora, aí eu pergunto, uma loja com 5 anos de fundada, os irmãos acham que os irmãos que estão lá, iniciados, têm experiência? Ou então aquele irmão que saiu da loja dele para assumir o cargo de venerável lá, e na loja dele só tinha exercido um cargo, tem experiência? Então, meus irmãos, normalmente nós estamos dentro dessa realidade. É isso que acontece, não estou inventando não. É só os irmãos pesquisarem que eles vão comprovar isso. Então, desculpe, meus irmãos, o que acontece? Vamos agora entrar especificamente no assunto qualificação para a loja simbólica. Olha só, o venerável, o padrinho, aquele maçom que indica um candidato à ordem, ele é um semeador. Sabe por quê? Porque o candidato é como se fosse uma semente. E, olha bem, semente vem da palavra sêmen, né? Que é o sêmen que vai fecundar o óvulo, né? Para dar origem à vida humana, tá certo? Tanto é que onde forma o padre, o nome lá da instituição é seminário, que também vem da palavra sêmen. Os irmãos já perceberam que os grandes produtores agrícolas, antes de plantar, eles selecionam as sementes? Então, da mesma maneira, uma loja maçônica, os seus membros, antes de indicar algum candidato, ele tem que fazer uma seleção desse sêmen candidato. Por quê? Porque o padrinho tem que ser um semeador. Aí nós vamos ver o seguinte. Uma loja bem organizada, primeiro, o padrinho tem experiência e vai ser um grande exemplo. E já começa sendo exemplo quando esse cidadão é candidato ainda nem maçom é, ainda nem iniciado foi, tá certo? E uma loja bem estruturada, ela tem um programa para instruir os candidatos e os indicadores, os padrinhos. Ela tem um programa. Antes de acontecer a iniciação, ela já está cumprindo um programa dela para instruir os candidatos, tá certo? Isso a gente pode até falar num outro vídeo, mas tem que ter um programa, uma coisa séria, tá certo? Para acompanhamento desde a entrada da proposta do candidato, aliás, melhor ainda, desde a indicação, depois da proposta do candidato e de todo acompanhamento, né, do levantamento dos candidatos até chegar ao dia da iniciação. A iniciação, meus irmãos, embora ela tenha uma cerimônia que receba esse nome, iniciação, né, é porque é uma cerimônia tocante e marcante, é um psicodrama muito bonito, de grande valor simbólico. Agora, acontece, tá certo, que tudo isso que acontece nessa cerimônia, e mais o que está contido no ritual de aprendiz, tá certo, vai ter que ser dissecado, no mínimo, durante 1 ano de aprendizado desse candidato que acabou de entrar. Então, vai precisar realmente de instrutores com muita qualificação e de vários irmãos da loja passando experiências e dando bons exemplos para esses aprendizes. Então, por isso é que eu vou chamar também essa fase do aprendiz o primeiro seminário maçônico, tá certo? Por quê? Porque é a primeira fase dele. E vai ter um programa também para ser cumprido, partindo sempre do mais simples para o mais complexo.
né? E ele vai começar a estudar o básico da maçonaria e o básico do primeiro grau também, até que ele vai se aprofundando até o final do primeiro grau. E uma das coisas que eu queria falar, a loja já deve começar a ensinar o novo aprendiz a história da loja, tá certo? Para ele conhecer as tradições, para ele saber o quanto foi importante o trabalho daqueles irmãos que o antecederam, para que a loja tivesse aquele patrimônio, para ele valorizar o que ele tem. Aí, infelizmente, na maçonaria eu vejo maçons que sabem tudo da história da grande loja da Inglaterra, mas não sabem da loja deles, né? Então, e você tem que tratar os objetivos daquele aprendizado. O que se espera que aquele aprendiz conheça ao final para que ele possa fazer o seu exame para o que nós chamamos de aumento de salário ou passagem para o grau 2, tá certo? Mas esse exame não tem que ser decoreba não, porque decoreba não leva a lugar nenhum. Tá certo? É um exame onde o aprendiz ele tem que demonstrar o conhecimento dele, o entendimento. Ele tem que demonstrar que ele já é capaz de analisar o que foi ensinado a ele e tirar a essência daquilo. Tá certo? E também ele pode ser feito também em todo esse trabalho em dinâmica de grupo também. Pode-se fazer muito estudo em dinâmica de grupo. Aí ele vai passar para o segundo grau, que é o segundo grau, que é o grau de companheiro, que eu chamo de segundo seminário, entendeu? Por que é seminário? Porque é preparatório, tanto o grau 1 como o grau 2, eles são preparatórios, né? Aí o que acontece? É um sistema muito parecido com o grau 1, entendeu? Só tem que é voltado à instrução do grau 2, de companheiro maçom, já não é mais aprendiz, tá? E ele já começa a tomar algum conhecimento sobre como funcionam os cargos na loja, tá certo? Bom, depois nós temos o terceiro grau, que ele já não é tão preparatório, porque ele, a partir de agora, o mestre maçom, ele já tem condições de assumir cargo, tá certo? É muito mais uma fase para aperfeiçoamento do maçom do que preparatório, tá? E ele vai se qualificando nos exercícios do cargo, né? Ele vai adquirindo cada vez mais terminologia maçônica, ele vai penetrando cada vez mais nos augustos mistérios e ele vai se aprofundar na ciência da vida, que é a ciência divina, tá certo? Porque a maçonaria propicia, os estudos maçônicos propicia cada vez mais a esse homem que ingressou nos seus quadros o conhecimento da sua relação com o grande arquiteto do universo, o Criador, né? Outra coisa, ele também vai poder estudar e entender melhor os mistérios que envolvem a entrada e a saída do plano terreno, tá? Ele vai desenvolver também a capacidade de análise crítica dele, se ele se aprofundar nisso, tá certo? Ele vai aprender a definir problemas, vai aprender a avaliar esses problemas e tomar decisões, vai traçar prioridades para como vai atacar esse problema. E no final ele vai chegar a uma conclusão. Aí vai estabelecer um plano de ação para resolver isso. Agora, sendo que é muito importante, isso não é um trabalho individual. Todo trabalho de um maçom em loja é trabalho de equipe, é coletivo. Ninguém faz maçonaria para si. Você faz maçonaria para trabalhar para a coletividade e também para você melhorar como ser humano e levar esse conhecimento para contribuir com a sociedade, com o bem-estar do ser humano em geral, tá certo? Meus irmãos, agora, terminado essa nossa fase da qualificação de uma loja maçônica, eu vou falar sobre qualificações maçônicas ilusórias, tá certo? Que acontece muito também. Primeiro, normalmente essas qualificações maçônicas ilusórias, elas são individualistas. Aquele maçom não faz aquilo para o bem-estar da coletividade, não, ele faz para ele ganhar título, para ele ganhar diploma, tá certo? Para ele ganhar alfaias reluzentes. Aí o que acontece, tá certo? Normalmente, vários maçons vão fugir da loja simbólica. Por quê? Porque ali é um caminho mais demorado. Ninguém chega ao conhecimento e à sabedoria rapidamente, não. Isso não existe em lugar nenhum, em atividade nenhuma. É só com o tempo que vai sendo formado aquele especialista. Ele vai se qualificando, tá certo? Agora, quando ele não tem essa visão e falta humildade, né? Aí fica complicado. Aí ele busca outros caminhos e começa a relaxar com a sua loja simbólica. E eu queria sempre relembrar que aquele que para
que perde a humildade para de aprender. Vou repetir, quem perde a humildade para de aprender. E outra coisa, maçonaria se aprende através de relacionamento. Então, é aquele relacionamento com seus irmãos, é o relacionamento entre os iguais e loja que vai melhorar você também como ser humano, dentre outras coisas. Agora, acontece que o maçom, determinados maçons, entre aspas, tá certo? Que não são oficineiros, eles querem ser maior do que a sua própria loja. E não existe isso. Não existe um maçom maior do que a própria loja dele, porque a loja é maior do que todos nós maçons. Tá certo? Aí ele passa a se portar como um autônomo. Tá? Ele é apenas maçom no papel lá da loja. Aí eu pertenço à loja tal no papel. Aí você vai ver, ele não está, às vezes, nem frequentando a loja dele. Ou então está frequentando outros lugares e não frequenta a loja dele. Tá certo? Então você tem que ter orgulho, é da sua loja, não é orgulho de você, não. Ah, eu tenho maior orgulho de mim porque eu sei isso, eu sou aquilo. Isso é vaidade. Isso é ego, tá certo? Agora, a loja só prospera se ela tiver a predominância de muitos irmãos oficineiros no quadro. Se tiver poucos oficineiros e muitos maçons infiltrados, aqueles que têm os egos crescidos, egos inflados, ela não vai prosperar. E para terminar, eu queria só dizer o seguinte, esse ano tem obediência aí lançando loja simbólica virtual. Meus irmãos, depois de tudo que eu falei, tá certo? Que a necessidade de um aprendizado, de um trabalho presencial, tá certo? Vocês acham que loja simbólica virtual vai a algum lugar? Isso é loja simbólica? Eu vou deixar essa pergunta para os irmãos chegarem às suas conclusões. Meus irmãos, era isso que nós queríamos falar sobre qualificação dos maçons. Eu agradeço e até o nosso próximo vídeo. Um triplo fraternal abraço para todos.